fui convocado para investigar uma casa assombrada no coração da cidade. Os moradores locais evitavam o lugar como se fosse a própria morte. Entrei na casa, cujas tábuas rangiam sob meus pés. E a atmosfera era densa, como se o próprio passado pesasse sobre cada canto. A decisão de aceitar a investigação da casa assombrada pesava em meus ombros como uma sombra inquietante. Era no coração da cidade que a residência de mistérios sombrios aguardava minha chegada. A notícia sobre o local havia se espalhado como fogo selvagem entre os moradores, e cada um evitava a construção como se abrigasse a própria morte. Ao cruzar o limiar da casa, o ranger das tábuas sob meus pés ressoava como um eco do passado. Cada canto parecia exalar uma atmosfera densa, impregnada de memórias enterradas. A escuridão pairava no ar, como se o próprio espaço estivesse impregnado pelos eventos sinistros que ali ocorreram. Ao iluminar a entrada com a luz da lanterna, a poeira dançava no feixe de luz, revelando uma cena congelada no tempo. Móveis cobertos por lençóis, retratos desbotados nas paredes e uma aura de desolação imbuíam a casa com uma energia palpável. Como se o próprio edifício respirasse o lamento do passado. A cada passo, a expectativa do desconhecido aumentava, e meu papel como detetive do sobrenatural se desdobrava diante de mim como um quebra-cabeça intricado. As tábuas rangiam em protesto enquanto avançava pelos corredores sombrios. O farfalhar de cortinas invisíveis, as sombras dançantes nas paredes e os sussurros indistintos aumentavam a tensão no ar. A casa, como um organismo vivo, parecia reagir à minha presença, desencadeando uma coreografia de mistérios que estava prestes a desvendar. Era o início de uma jornada que me levaria além das fronteiras da realidade conhecida, mergulhando-me nas profundezas do sobrenatural e do inexplicável. Ao explorar o primeiro andar, notei sombras dançando nas paredes e sussurros indistintos ecoando pelos corredores vazios. Meu coração acelerou, mas como detetive experiente, mantive a compostura, convencendo-me de que eram apenas truques da minha mente. Enquanto eu subia ao primeiro andar, a escuridão parecia aumentar, e as sombras se tornavam cada vez maiores. A luz fraca da lanterna projetava figuras fantasmagóricas nas paredes descascadas. Sombras dançantes como espectros invisíveis, suas formas pareciam se contorcer em uma dança macabra que ecoava os segredos da casa. Os corredores vazios sussurravam histórias não contadas, como se as paredes tivessem memórias próprias. Os sussurros indistintos, como um murmúrio do além, enchiam o ambiente, provocando arrepios na espinha. Em meio à escuridão e aos sons desconcertantes, meu coração acelerou, mas calmamente, ergui uma muralha de racionalidade ao redor de minha mente. Mantendo a compostura, avancei pelos corredores com a determinação de desvendar os mistérios ocultos. Cada passo ressoava como uma batida no silêncio sobrenatural da casa. A mente, afiada pela experiência, buscava explicação para o inexplicável. Eu me convenci de que as sombras eram apenas projeções da luz e os sussurros, meros reflexos da acústica peculiar da casa. Contudo, o desconforto persistia. Cada sombra, cada eco indistinto, parecia uma provocação do sobrenatural, desafiando minha firmeza. Mesmo com a mente resistente, a linha entre a realidade e a ilusão começava a se distorcer, transformando a casa em um labirinto de incertezas. Assim, mesmo com a razão como guia, o desconhecido tecia sua teia ao meu redor, preparando-se para revelar seus segredos mais sombrios. Subi as escadas rangentes, cada degrau parecia uma progressão na dança inquietante da casa. No topo, a atmosfera se intensificava, e a escuridão parecia mais densa. Ao abrir uma porta ao vento, um quarto revelou-se, envolto pela poeira do esquecimento. A luz tênue da lanterna iluminava móveis cobertos, como testemunhas silenciosas. O ar impregnado de nostalgia se misturava com a presença palpável do desconhecido. No espelho empoeirado, uma figura translúcida apareceu por um instante, deixando-me arrepiado até a espinha. A investigação tornou-se um jogo de gato e rato com o desconhecido. Uma presença etérea, com olhos vazios, que pareciam fixar-se nos recantos mais sombrios da minha alma. A visão arrepiou cada centímetro da minha pele, fazendo-me questionar se estava diante de um ser sobrenatural ou se minha mente, cansada da jornada, brincava comigo. A investigação, antes uma busca racional, transformou-se em um jogo de gato e rato com o desconhecido. Cada passo, cada descoberta, era uma dança delicada com forças que transcendiam a compreensão humana.
O quarto coberto de poeira tornou-se um palco de sombras e mistérios, onde a linha entre o real e o sobrenatural era tênue. Diante da figura no espelho, meu coração pulsava em descompasso com a lógica. A presença fantasmagórica parecia sussurrar segredos antigos, desafiando-me a desvendar a trama intricada que conectava o presente e o que havia se perdido nos corredores do tempo. Assim, submerso na aura sobrenatural da casa, prosseguir com a certeza de que a verdade estava prestes a se revelar. Mas a que custo? Ainda permanecia oculto nas sombras. A atmosfera, em vez de se dissipar, tornava-se mais opressiva à medida que avançava pelos aposentos. O sentimento de ser observado por olhos invisíveis intensificava-se, desafiando a coragem que um detetive do sobrenatural deveria manter. Dentre os destroços do tempo, encontrei pistas desconexas que, quando conectadas, revelavam um quebra-cabeça intricado. Fotografias desbotadas, cartas amareladas e vestígios de rituais esquecidos compunham uma narrativa sombria que transcendia a compreensão humana. O passado, antes enterrado nas sombras, emergia como um espectro ansioso para contar sua história. Minha determinação de descobrir a verdade permanecia inabalável, mesmo diante das forças que procuravam deter minha busca. Cada passo era um desafio, uma tentativa de decifrar o enigma que assombrava aquela casa. O conhecimento do inexplicável tornou-se minha bússola, guiando-me através dos corredores enquanto eu desvendava os segredos enterrados sob camadas de tempo. Diante de cada pista descoberta, minha missão tornava-se mais clara, não apenas desvendar mistérios, mas oferecer redenção às almas aprisionadas nos resquícios do passado. Cada quarto, cada murmúrio das paredes, era uma testemunha silenciosa da busca pela verdade que me levaria a confrontar o próprio núcleo do mal que havia se instalado naquela casa assombrada. No sótão empoeirado, encontrei um diário antigo. As páginas exalavam um cheiro de mofo, registrando relatos de uma família que viveu ali décadas atrás. Ao abri-lo, um cheiro de mofo se desprendeu das páginas amareladas, como se os segredos registrados ali estivessem há muito tempo aprisionados. As palavras no papel contavam a história de uma família que viveu naquela casa décadas atrás. O diário era um testemunho do desgosto que assombraram aqueles que habitaram o local. Cada linha era uma parte distante de uma tragédia que deixou cicatrizes inesquecíveis na casa e nas almas daqueles que a habitaram. Uma filha desaparecida, cuja ausência lançava um tom amedrontador sobre os registros. Um marido enlouquecido pelos acontecimentos inexplicáveis, lutando contra demônios invisíveis que o assombravam. E uma esposa, cujas palavras revelavam pactos desesperados com o além, em busca de uma solução para a dor que os envolvia. À medida que mergulhava nas páginas do diário, o passado ganhava vida, suas dores eram mostradas através do tempo. A narrativa traçava os contornos de uma tragédia que transcendia o entendimento humano. Era como se as palavras escritas naquele diário fossem um elo entre o passado e o presente, revelando a origem dos eventos inexplicáveis que persistiam na casa. Com cada revelação, a trama se complexificava, e minha missão ganhava um novo propósito. Eu estava determinado a seguir adiante, a decifrar os mistérios entrelaçados e a confrontar as forças que mantinham a casa presa em um ciclo de sofrimento. O sótão, uma câmara de segredos há muito esquecidos, tornou-se o ponto de partida para a última fase de minha investigação. Ao avançar pelas últimas páginas do diário, minha compreensão do horror que assolou aquela família atingiu seu ápice. As palavras revelavam um desespero avassalador, enquanto a esposa, consumida pelo luto e determinada a trazer sua filha de volta, recorreu a um ritual obscuro que desafiava as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos. A narrativa descrita nas páginas ganhava vida em minha mente, como se as palavras tivessem o poder de ressuscitar os eventos macabros. O ambiente ao meu redor pareceu congelar, como se o próprio tempo estivesse suspenso. A atmosfera tornou-se densa, impregnada com a tensão que precede a manifestação do sobrenatural. Diante dos registros, uma presença maligna se materializou diante de meus olhos. Uma entidade obscura, cuja existência transcendia as leis naturais. Seus contornos sombrios dançavam entre as sombras do sótão empoeirado, e seus olhos, repletos de uma malevolência insondável, fixaram-se em minha alma como se eu fosse um intruso em seu domínio.
A descoberta do ritual e a manifestação da presença maligna mergulharam-me em um abismo de terror. Era como se o próprio ato desesperado da esposa tivesse aberto uma brecha entre os mundos, permitindo que forças sombrias se entranhassem naquela casa. O próximo passo da minha investigação prometia ser ainda mais perigoso, enquanto eu me via diante da necessidade não apenas de desvendar os segredos, mas de enfrentar as consequências dos rituais obscuros que haviam selado o destino da casa assombrada. A figura, um fantasma com olhos vazios, permanecia na minha frente como uma lembrança do passado que não queria desaparecer. Conforme o fantasma começava a desaparecer, ficando mais difuso, parecia que a revelação do ritual obscuro o afetava. Enquanto o fantasma murmurava palavras que eu não entendia, um monte de sussurros estranhos enchia o ar. Cada palavra parecia trazer consigo a dor de coisas ruins que aconteceram no passado, uma tristeza que ia além da vida e da morte. A sensação no ar ficava mais pesada, como se o próprio fantasma trouxesse um sofrimento angustiante. Nesse momento de conexão entre o que estava acontecendo agora e o que já tinha acontecido, eu finalmente entendi a verdade sobre a casa assombrada. Era mais do que um lugar com histórias tristes. Era uma prisão para almas perdidas, um lugar onde o tempo misturava tudo, mantendo espíritos atormentados em um ciclo eterno de dor. Cada som que o fantasma fazia, cada palavra que dizia, mostrava que a dor estava impregnada nas paredes da casa. A ligação entre os eventos antigos que ainda assombravam o lugar ficava clara. Parecia que eu estava desvendando as correntes que mantinham as almas presas. Minha missão agora ganhava um novo sentido, passando de uma simples investigação para um ato de libertação. Enquanto o fantasma com olhos vazios desaparecia, eu me preparava para os desafios que estavam por vir. A casa, que antes só tinha mistérios sombrios, agora se tornava o centro de uma luta entre o que aconteceu no passado e o que estava acontecendo agora, entre a luz e a escuridão. Eu entendia que era a chave para libertar as almas presas, então avancei em direção ao coração da casa assombrada, pronto para enfrentar o que vinha pela frente. Decidi encarar a entidade corajosamente, querendo descobrir a verdade sobre a casa. Ao me aproximar, questionei a figura sobre os eventos passados e o ritual obscuro. Cada resposta parecia carregada de tristeza e dor, como se viesse de tempos muito antigos. A entidade, com olhos vazios, compartilhou partes de sua história ligada à tragédia que aconteceu décadas atrás. Cada palavra parecia um suspiro triste, ecoando uma existência presa entre dimensões além do que conhecemos. Conforme a conversa avançava, o ambiente ficava mais denso, como se as lembranças dolorosas estivessem sendo compartilhadas de uma maneira sobrenatural. Eu estava determinado a entender não apenas os eventos específicos, mas a essência da dor que permeava a casa. Finalmente, após a intensa conversa, a figura começou a desaparecer. Seus contornos sumiam lentamente, deixando para trás apenas um eco melancólico que ecoava pelos corredores vazios do sótão empoeirado. O silêncio que se seguiu foi como um suspiro de alívio, indicando que a entidade encontrara um breve conforto ao compartilhar sua história. Ao encarar o espaço vazio que antes fora ocupado pela entidade, percebi que minha busca pela verdade não só trouxera luz aos cantos escuros da casa, mas também proporcionara uma forma de libertação para as almas presas. A tristeza ainda estava presente, mas agora era um eco distante, marcando o fim de uma conexão dolorosa com o passado. Depois do susto da revelação, percebi que minha tarefa não era apenas descobrir mistérios, mas também libertar almas presas. No entanto, a história guardava uma surpresa inesperada, trazendo desafios extras. Agora, eu tinha a responsabilidade de ajudar almas em apuros, tornando minha investigação mais profunda do que eu imaginava. A verdade estava clara diante de mim, indicando que havia segredos para descobrir que iam além do que considerávamos normal. Essa reviravolta inesperada tornava a minha busca para trazer paz às almas atormentadas mais complexa, fazendo-me questionar até onde eu estava disposto a ir para cumprir meu papel como detetive do sobrenatural. No meio da confusão temporal, ficou claro que para salvar todos, eu precisava enfrentar o núcleo do mal. Um portal estranho apareceu no porão, mostrando uma energia escura que alimentava a casa. Entendi que o portal era a chave para desvendar os mistérios da armadilha. A energia ruim vinha do centro, como se fosse o coração da maldição que mantinha a casa e as almas presas num ciclo temporal.
Esse portal estranho parecia pulsar com uma maldade difícil de entender. Sabia que enfrentar essa força era a única maneira de libertar as almas e trazer de volta a ordem no tempo. Avancei em direção ao porão, pronto para encarar os desafios que estavam dentro do núcleo. Com coragem, entrei no portal, encontrando um lugar estranho onde o tempo estava bagunçado. Criaturas fantasiosas tentavam me impedir, mas continuei, decidido a quebrar a maldição que prendia a casa e seus moradores. Dentro do portal, tudo era confuso, com paisagens que pareciam saídas de um sonho. Criaturas estranhas apareciam, tentando me parar, mas eu seguia em frente. Mesmo com essas criaturas tentando me atrapalhar, minha vontade de vencer permanecia forte. Cada passo nesse lugar esquisito era um desafio, mas eu sabia que só superando essas dificuldades poderia quebrar a maldição que afetava a casa e as almas atormentadas. O portal se tornou uma arena onde minha vontade de fazer o certo lutava contra forças sobrenaturais que resistiam à mudança. A batalha ficou muito intensa, como uma dança frenética entre o real e o sobrenatural. A cada passo que eu dava nesse lugar estranho, sentia que enfraquecia a força que mantinha a casa presa em um ciclo temporal. Cada movimento que eu fazia parecia bagunçar o tempo ao meu redor. O lugar vibrava com uma energia forte, como se o tempo estivesse reagindo à batalha entre minha vontade e as forças que queriam manter a casa presa em um ciclo sem fim. Essa luta não era só física, era uma batalha de vontades, uma tentativa de quebrar as correntes que mantinham não apenas a casa, mas também as almas presas nesse emaranhado temporal. Cada vez que eu vencia as coisas sobrenaturais, ficava mais perto de desfazer a maldição que afetava o lugar. Finalmente, com um último esforço, consegui desfazer o nó temporal. A casa estremeceu como se respondesse à mudança, as sombras que antes preenchiam os cantos desapareceram e os fantasmas, finalmente, encontraram a paz que tanto ansiavam. A sensação de resolver o problema temporal foi como quebrar correntes invisíveis que mantinham presas não só a casa, mas também as almas que a assombravam. Cada tremor na estrutura indicava que a maldição estava sendo desfeita, permitindo que a luz da redenção alcançasse cada parte escura. Os fantasmas, antes presos em um tormento sem fim, finalmente puderam descansar, livres das amarras temporais que os mantinham presos. O silêncio que se seguiu foi um sinal de que a paz tinha retornado à casa que costumava ser assombrada. Ao voltar para o presente, a casa ficou em completo silêncio. O ar pesado que antes pairava desapareceu, e a luz do sol invadiu as janelas que antes estavam escuras. Minha missão, que começou como a busca por desvendar um mistério, transformou-se em uma redenção para almas perdidas. O silêncio na casa agora era como um sinal da mudança. Cada canto, antes cheio de sombras e mistérios, estava agora sereno. A luz do sol, que antes era bloqueada, iluminava todos os lugares, apagando qualquer vestígio do passado assombrado. Minha jornada, ao revelar os segredos escondidos, tornou-se mais do que apenas uma investigação. Ela trouxe redenção para as almas que estavam presas em uma história temporal complicada. O objetivo inicial de desvendar um mistério evoluiu para algo mais profundo: trazer paz para aqueles que antes estavam presos em um ciclo de sofrimento. O silêncio, agora cheio de tranquilidade, marcava o fim da jornada e o começo de uma nova fase para a casa que costumava ser assombrada. Ao deixar a casa, olhei para trás uma última vez, pensando sobre como o tempo é complicado e os segredos que ficam escondidos nas sombras do passado. A cena era como uma despedida, uma pausa para contemplar a jornada que se desdobrara naquela casa outrora assombrada. Ao encarar o edifício, minha mente mergulhou na compreensão de que o tempo é um enigma, repleto de eventos entrelaçados e histórias ocultas. Os segredos, ainda sussurrando nas sombras, eram como enigmas não totalmente revelados. A decisão de seguir em frente carregava consigo a consciência de que, embora eu tenha desvendado mistérios, sempre haverá aspectos do passado que permanecerão misteriosos. Enquanto avançava na direção do horizonte, percebi que a casa mal assombrada não era apenas mais um caso em minha carreira de detetive do sobrenatural. Era uma aventura incrível que ia além das barreiras do tempo e do inexplicável. Andando em direção ao desconhecido, entendi que essa casa, com seus mistérios e redenções, não era apenas um trabalho comum. Era uma história extraordinária que desafiava as regras do tempo e as explicações comuns. A jornada pela casa assombrada não se resumia a um único capítulo, mas era uma história épica que mudou minha visão do inexplicável.
Cada passo que dei deixava para trás uma experiência única, uma história que continuaria ecoando além do que eu podia compreender, persistindo como uma memória profunda e entrelaçada com o mundo sobrenatural.